Pessoal, alguns amigos entram em contato comigo através do e-mail para me fazer uma pergunta até recorrente. Cabral, se eu fosse ter que ter o básico do básico para minha cozinha funcionar legal, em termos de corte, qual seria o básico que eu precisaria para desempenhar bem na cozinha? Gente, olha, normalmente o pessoal cita 3 tipos de lâmina, tá? Uma lâmina tipo chefe, uma lâmina tipo paring knife ou faca de aparas e uma faca de serra, tá? Eu concordo com isso e acrescentaria mais 2 itens como essenciais, que não podem faltar. Por quê? Porque facas não mantêm o fio para sempre. Então, nesses 3 itens eu acrescentaria uma chara de aço lisa e uma pedra carborundo dupla face. Como abordar todos esses 5 itens num vídeo só ficaria muito longo, eu vou fazer 3 vídeos sobre o assunto. E vou começar com a paring knife, que é vamos chamar de faca coringa, tá? Ela funcionaria para uma série de tarefas, mas o mais básico que ela é usada, pela leveza, facilidade de empunhadura e tal, seria cascar frutas, legumes e verduras, remover miolos de tomate, miolo do repolho, esse tipo de tarefa, entendeu? Seriam facas que fazem quase que de um tudo, certo? Por exemplo, você quer fazer alguns cubinhos de pedaços pequenos, você não vai usar uma faca chefe, ou você não quer usar a faca chefe, faz, mas essa aqui, por ser menorzinha, te cansa menos, faz mais rápido, é mais fácil de lidar. Então, essa é uma das recomendações, uma paring knife. Quais são as características de uma paring knife? Ou faca de aparas? É uma faca leve, é uma lâmina com uma folha não muito larga, não muito espessa, preferencialmente distal taper. Essa aqui é distal taper mais daqui para cá, não é muito acentuada, mas é boa. E, por exemplo, deixa eu travar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra 9 milímetros nela. 9 milímetros nela, tá? Isso é uma boa habilidade de corte, gente. Então é uma faca que vai cortar bem aquilo que você quiser que ela corte, tá? Quais as opções? Várias, gente. Isso aí vai depender de quanto cada um quer pagar numa faca desse tipo. Uma Victorinox dessa, nessa classe, deve custar umas 4 a 5 vezes essa Starrett. Uma Mundial deve, da linha de uso profissional da Mundial, chamadas cabo branco, que é lógico, tem branco, verde, azul, amarelo. Isso é para a indústria de carne poder usar em diferentes funções ou estágios da produção. Mas deve ser mais ou menos. A Tramontina Professional Master, que é a melhor linha dessa uso profissional, deve ser um pouco mais cara, uma paring knife, tá? Então seria isso. Essa seria a sua faca faz tudo. Você quer cascar uma laranja, seria ela. Cortar qualquer alimento que não seja muito grande, seria ela. Alguns cortes picadinhos. Então, é aquela faca multifunção, que ela serve para quase tudo, certo? Cabral, tem que ser obrigatoriamente ela? Não, gente, não tem que ser obrigatoriamente ela. Por exemplo,
O que eu estou falando nesse vídeo, por óbvio, é a minha opinião, que é tão boa quanto a de qualquer um. Só que a minha opinião é baseada nos meus usos e costumes. Eu, por exemplo, como lido com muita carne aqui em casa, eu preferiria, ao invés da paring knife, Cabral, a paring knife não funciona para lidar com carne? É claro que funciona. Vocês veem que ela tem uma ponta legal, tá? Então dá para você enfiar nas aponevroses e limpar, tá? Dá para fazer os picadinhos muito bem. Dá para tirar bife? Gente, dá para tirar bife, mas nós vamos ver que para tirar bife a faca chefe é muito melhor, tá? Quando a gente for abordar a chefe, nós vamos ver que ela é muito melhor. Por quê? Porque a folha da paring knife é mais estreita, menos larga. Cabral, e o que isso interfere em tirar o bife? Se você é muito habituado no uso de lâmina, gente, interfere pouco. Mas quando você tem uma folha mais larga, ela apoia o bife e o corte sai mais correto, mais reto, mais uniforme, tá? Então por isso a faca chefe, além do que, um contrafilé dessa largura, por exemplo, essa faca é quase a largura dele, ela não vai fazer 1 ou 2 cortes só para tirar um bife, você vai ter que ir mais vezes. A faca chefe faria isso muito melhor, tá? Picadinhos maiores, batatas maiores, legumes maiores, ela faz, gente, mas fica muito no limite dela. Então ela é para você tirar um miolo, tirar semente, tirar umas aparas, tá? Como o próprio nome indica. Então ela é boa para isso. Cabral, eu posso substituir essa faca? Claro que pode. Por exemplo, para os meus usos aqui, para os meus hábitos de uso, eu a substituiria por uma faca de desossa reta rígida. Vai fazer basicamente a mesma função. Tem a mesma habilidade de corte da paring knife? Não tem. Por quê? Porque ela é mais espessa. O paquímetro só entra nessa aqui, por exemplo, 7 milímetros. Enquanto na de cá entrou 9. Mas para mim não é muita diferença. Como eu lido com muita carne e normalmente peças maiores, essa faca para limpar a carne, para mim é melhor. E como ela faz bem as funções que seriam da paring knife, eu trocaria a paring knife para os meus usos por uma faca de desossa reta. Então essa Victorinox? Não necessariamente. A Victorinox é um espetáculo. Mas nós temos aqui uma Starrett, mais ou menos a mesma coisa, rígida. A espessura, a Starrett é um pouquinho mais espessa e o distal taper da Victorinox é melhor. E a dureza, né, gente? A dureza dessa Victorinox 56, dessa Starrett 54, 55. Tá? Então, isso é um ponto a se considerar, mas se você for levar em consideração o preço, essa aqui pula na frente. E a Mundial e a Tramontina? Gente, olha, tem uma outra variante aqui, de faca de desossa rígida, essa é da Starrett também, de folha mais fina. Para desossa propriamente dita, eu, por exemplo, que desmonto perniz, desmonto o lombo quando vem com a coluna vertebral, desmonta o pá e tal, ela seria mais interessante, mas não é minha faca de escolha para desossa. Minha faca de escolha é a curva semiflexível, que a lâmina é mais estreita, tem a ponta fina, eu me adapto melhor a fazer desossa. É porque ela é melhor do que essa? Não, é uma adaptação pessoal minha. Tem gente que prefere a faca rígida, tá? Talvez não de folha tão larga. Talvez prefiram facas como essas aqui. Essa aqui é uma Mundial da década de 80. Essa aqui é uma Tramontina da década de 80. Foram ajustadas as lâminas, tá? Foram ajustadas.
O paquímetro entra nessa aqui 6 milímetros. Entra nessa aqui 6 milímetros também. Tá? Qual é a diferença delas? A Mundial, a lâmina é um pouquinho mais espessa. Tá? Mas elas originalmente eram mais ou menos isso aqui. Ó. Mais ou menos isso aqui. A lâmina vinha até no cabo do paquímetro. Aí com os anos de afiação elas foram afilando e foram tendo a geometria geral ajustada para manter a habilidade de corte. Mas isso, gente, eu optaria por uma faca dessa, para o meu caso, em substituição a paring knife. Por quê? Porque eu lido com muita carne. Então, para limpar uma carne de aponevrose, para fazer desossa, essa mais fina é mais interessante, tá? Para vocês verem como é que você tem opções, tá? Então, a paring knife, para quem gosta e lida muito com carne, principalmente limpando carne, principalmente desossa, vai optar por uma dessas. Desossa eu recomendo sempre uma lâmina mais fina, mais pontiaguda. Eu pessoalmente, para desossa, como já falei, prefiro a curva semi-flexível, mas essa aqui é usada por uma infinidade de gente que faz isso profissionalmente e prefere esse tipo de faca, tá? Ah, Cabral, mas eu não como carne vermelha, eu só como peixe. E aí, como é que faz? Posso substituir por uma dessa? Pode. Ela vai limpar o peixe, assim como a paring knife o faria, tá? Mas se você consome muito peixe, tá? Eu te recomendaria trocar a paring knife por uma fileteira. Bem mais flexível, tá? Você vai tirar filé, você vai limpar peixe, você vai eviscerar, você vai escamar. Normalmente para escamar eu uso a quina da espinha, tá? Ou escamador de prego, tanto faz, tá? Então, se você pode trocar uma... Ah, Cabral, essa faca aí, ela casca bem fruta? Muito bem, confortável na mão. Dá para tirar o miolo de um repolho, mesmo sendo flexível? Tranquilamente, tá? Faz os cortes menores em legumes, corta pedacinho, tranquilamente. Se você consome muito peixe, ela tem a flexibilidade necessária para acompanhar a espinha e os espinhos, tirar os filés, cortar os pedaços. Então você pode substituir, você não precisa necessariamente usar a paring knife. Ah, Cabral, se eu tenho a paring knife, dá para me limpar peixe com ela? Mas é claro que dá. Essa aqui limpa melhor, mas no caso, por exemplo, para lidar com legume, a paring knife se sai um pouco melhor do que ela. Eu estou mostrando aqui uma flexibilidade que você pode escolher de acordo com seus usos e costumes, tá? Não quer dizer que você é obrigado a ter a paring knife. Eu estou dando uma sugestão. Se você gosta de carne, usa uma faca de desossa. Se você gosta muito de peixe, usa uma fileteira, tá? Isso eu estou falando no caso de você ter uma ou outra. Nada te impede de ter as duas ou 10 tipos diferentes. Eu tenho tanta faca aqui em casa, gente, que eu chego ao ponto de especializar uma faca para determinado tipo de coisa. Senão eu fico sem usar muita faca, tá? Então esse vídeo é só para mostrar isso para os amigos. Não precisa de muita coisa, tá? Se você já tem muita coisa, ótimo. Use a faca mais adequada para cada tarefa. É mais prazeroso, é menos cansativo, o serviço está mais bem feito. Mas se você quer ter o básico do básico, tá? O básico do básico. Uma das recomendações é a paring knife, que é aquela faca coringa. Ela faz de tudo, tá? Principalmente tarefas mais delicadas. Por quê? Porque uma faca chefe é muito larga. Você ficar manuseando aquilo para detalhe é ruim demais, gente. Ela faz muito bem outras coisas, tá? Muito melhor que a paring knife. Mas a paring knife é a faca coringa. Ela faz um montão de coisa. Pode não fazer muito bem quase nada, tá? Aquela faca por excelência. Mas
Alguém vai me questionar, vai falar que essa faca, só porque tem a folha um pouquinho mais larga, não limpa bem carne como essa limpa? Ou não é o ideal, porque a folha é mais larga. Mas será que eu não consigo desossar um pernil com ela? É claro que eu desosso. É claro que eu desosso. Se até com uma faca chefe eu desosso um pernil, por que eu não vou desossar um pernil com essa faquinha aqui? Essa aqui faz melhor? Faz melhor. Essa faz muito melhor? Faz muito melhor. Tá? Mas nós estamos falando do básico, do essencial. Tá? Então a paring knife é aquela faca que vai te servir para um tudo. Cortar um limão na hora que você precisa, cascar uma laranja para chupar, tirar uma fatia da melancia. Você corta a melancia inteira com a chefe, corta os quartos com a chefe, separa no meio um quarto com a chefe e aqui você separa as fatias e tira só a parte vermelha. Muito mais prático do que a chefe, tá? Então, é a questão de você ter as facas à mão, por exemplo, para lidar com esse tipo de alimento, você vai ter à mão a chefe e ela, tá? E vai fazer seu trabalho bem. Cabral, eu tô com um assado. Eu posso usar a paring knife? Claro que pode. Ela é a mais indicada? Não. Nesse caso, dependendo do tipo do assado, da cobertura desse assado, se ela é aquela crocante de pele dura ou de carne ressecada, eu não te recomendo usar a chefe. Eu te recomendo usar a faca de serra. Faz melhor o serviço. Ou dependendo do tipo de carne, a de serra pode fazer melhor o serviço do que a chefe. Essa aqui faz mal, porque ela é pequena. A não ser que você esteja assando um lombinho de carneiro dessa finurinha, aí essa aqui vai bem. Mas normalmente um lombo, essa aqui fica no limite para trabalhar nele, tá? Mas é aquela faquinha que você pode fazer de um tudo na cozinha. Não vai fazer nada muito bem, porque até para cascar fruta você tem facas menores, mas nós estamos falando aqui do básico, gente, o essencial. A pessoa mudou, está montando uma casa, é a primeira casa, casou, não tem muita faca, aliás, não tem faca nenhuma, ela quer saber o básico para a cozinha dela funcionar, ela gosta de cozinhar, então o básico do básico, depois ela compra quantas facas quiser, tá? Mas para início de conversa, o básico do básico são essas três, a chefe, a serra e a paring knife. Pode haver flexibilização nisso, como eu já mostrei? Pode, depende, dos usos e costumes da pessoa. Eu, por exemplo, eu preferiria substituir a paring knife por uma faca de desossa. No meu caso, por uma faca de desossa mais afilada para fazer os cortes. Cabral, por que você não substituiria a paring knife pela faca de desossa curva semiflexível? Porque para mim a faca de desossa curva semiflexível faz muito bem a desossa, limpa muito bem a carne, mas para lidar com vegetais, legumes e até frutas, não é legal não, gente. Por exemplo, só para os amigos terem uma ideia, vamos supor que você compre uma manta de tocinho e quer separar a gordura da pele, para fritar só a pele, aquela pele magra, tá? Você pode usar uma faca dessa? Claro que pode. Ela faz bem o serviço? Não. Você tem aquela tira de tocinho, tá? Você vai entrar com ela debaixo da gordura, vai rente a pele correndo a faca. Ela tira a gordura assim? Tira, mas tira de forma irregular. Porque você tem pouca gordura pressionando a pouca largura de lâmina, então ela tende a deixar mais gordura e não fazer um corte rente à pele. E se você inclinar demais, ela corta a pele. Não é legal. Para isso, é melhor você usar uma faca de folha mais larga, ela faz melhor esse tipo de serviço. Se for um pouco mais larga como essa, faz melhor ainda. Tá? Mas isso são detalhes, gente, é aquilo que eu falei da especialização.
como faca para lidar com tudo na cozinha, a paring knife, esse tipo de faca, tem que ser essa faca? Não, semelhante a essa. Uma folha de faca relativamente estreita, fina, distal taper se possível, não muito larga, senão, por exemplo, para você cascar qualquer coisa, ela fica incômoda. É a chefe, por exemplo. Cabral, a chefe não dá para cascar uma laranja? Claro que dá. Só que essa aqui é muito mais confortável e eu acho que o serviço vai sair mais bem feito e mais rápido. Tão bem feito como se fosse uma faquinha para cascar curtinha assim? Não, a faquinha para cascar vai sair melhor ainda, mas é uma faca mais especializada. Você pode ter quantas facas quiser, mas a questão é básico do básico, tá? Então, gente, preço. Preço vai depender do bolso de cada um e de quanto cada um está disposto a gastar. Você tem paring knife da Century, por exemplo, que eu acredito que deva custar aí na faixa de, sei lá, vou chutar, 150, de 120 a 180 reais, chute. Enquanto uma dessa daqui deve estar na faixa de no máximo 40, máximo. Se ela for da Victorinox, deve estar na faixa de uns 200, se não for mais, tá? Então, Cabral, eu tenho que levar outras coisas em consideração? Sempre, gente. Por exemplo, uma faca com maior dureza vai rolar menos o fio. Então, nesse caso, uma Mundial, que tem cerca de 55, é melhor do que a Starrett. Uma Tramontina Profissional Master, que tem cerca de 55, 56, é melhor do que ela e do que a Mundial. Sendo que, eu não sei hoje, mas a faca chefe que eu tenho e outras facas que eu tenho Profissional Master da Tramontina, a geometria delas é sempre melhor do que a Mundial e do que a Starrett, tá? Acabamento de lâmina. A Starrett é melhor do que a Mundial e Tramontina. Preço. A Starrett ganha de todas. O que mais? Largura de lâmina. A Starrett acho que empata com a Mundial e são todas duas mais largas que a Tramontina. Qual que eu prefiro? Eu vou sempre preferir nesses casos, para esse tipo de faca, a lâmina com folha mais estreita. Então você preferir a Tramontina, tá? Então você tem que fazer o seu balanço, você vê o que você vai levar em consideração. Todas elas têm suas vantagens e desvantagens, mas todas elas funcionam muito bem para a cozinha. Uma recomendação que eu faço, não importa a marca, a Tramontina é a que tem a melhor geometria, mas eu sempre faço o desbaste de alívio, sempre, tá? Todas elas têm desbaste de alívio, todas. Não importa a marca, Victorinox tem desbaste de alívio, tá? A Victorinox, eu só não melhoro ela ainda mais porque eu não tenho paciência para repor o polimento. Dá para repor? Dá, é relativamente tranquilo. Mas eu faço só o desbaste de alívio, que ela já tem uma boa geometria. E aí faz bem o serviço, tá? Então, gente, esse é o primeiro vídeo. E, claro, aquele que quiser fileteira, essa aqui, por exemplo, é uma Rapala. Fileteira que teve o Scandi modificado para um convex mais alto, para quê? Para melhorar a habilidade de corte. Então ela corta muito melhor do que a Rapala original, que já corta bem. É um Scandi, já corta bem, mas essa aqui teve dobrado o desbaste de fio e ainda convexado, tá? Então ela corta muitíssimo bem, tá? Então é isso, gente. A primeira faca dessa nossa série de essenciais para a cozinha é a paring knife, tá? É aquela faca que você vai poder usar para fazer de um tudo. Abrir sacola, abrir embalagem, corta caixa, faz o diabo a quatro com ela, tá? Dá para tirar bife? Dá para tirar bife. Tira mal? Tira mal, mas tira, tá? Dá para limpar a carne? Dá. É boa igual a faca de desossa para limpar? Não, mas limpa. Dá para desossar com ela? Dá. Não é o ideal porque ela é mais larga da ponta, mas dá para fazer. Um pernil você desossa brincando. A canela do porco já vai dar um trabalhinho por causa da largura
da lâmina, na hora de você entrar entre a tíbia e a fíbula, é muito estreitinha ali, ela vai te dar trabalho, mas dá para fazer. Para desossar, por exemplo, o osso da bacia ou o osso da alcatra, ela faz, mas te dá um trabalhinho na hora de fazer os contornos e tal, mas dá para fazer. Não é o ideal, mas dá para fazer, tá? Então, se você tiver que, nessa categoria, ter uma, é a paring knife. Pode substituir por uma faca de desossa? Pode. Não como carne, só como peixe. Pode substituir por uma fileteira? Pode. Mas nessa categoria de lâmina e de trabalho, a paring knife faz tudo. Tá? Pode não fazer nada muito bem, mas faz tudo. Então eu acho que era isso, na lista de essencial. No próximo vídeo nós provavelmente vamos falar da faca-chefe, que essa é outra que você, não é que tem que ter na cozinha, mas é uma mão na roda ter na cozinha. Tá? Eu acho que era isso por esse vídeo, um abraço a todos.